Olá, muito boa noite, bem-vindos ao nosso espaço, às nossas jornadas de oração. Hoje é a 236ª jornada de oração. Como é que estão todos? Eu vou beber água. Como é que estão todos? Estão todos bem? Foram trabalhar, foram para a praia. Ontem não acabaram por me dizer quem é que não tinha ido à praia, porque quem tinha ido foi muita gente. Mas foram multados. É bom. Olá, Maria Esther Picão, boa noite. Inabela Menezes, foste à praia ontem? Ou hoje? Teve tanto calor? Maria Edith, pronto, estamos bem? Está bem. Nélia Ferreira, boa noite. Helena Reis, Diolinda Fabião, Lília Vitória, boa noite. Cláudia Fico, boa noite. Ana Lopes, boa noite. Fátima Branco, boa noite. José Almeida, boa noite. Já tens a luz acesa? Pronta? Não posso falar assim muito, porque depois Cristina Marques, beijinhos, boa noite. Eu não fui. O que é que não foste? O que é que tu não fizeste? Nélia. Susana Duarte, olá, maninha. Lá tens que ir trabalhar. Lá os outros conseguiram fazer com que se vendesse livros nas grandes superfícies, mas nas livrarias está aqui a tomar. Helena Martins, boa noite. Aqui é que se vê a interferência do capital em relação ao governo. Rita Muniz, boa noite. Já estou a dizer mal, depois vocês vão-se embora. Em casa a trabalhar, Cláudia. Acho que estás melhor em casa, agora por enquanto. Anselmo, boa noite. Não, fiquei em casa. A Esther ficou em casa. Maria de Souza, boa noite. Um abraço de luz, amor e gratidão. Nita Gela, Gile, Neta Gile, boa noite. E um grande abraço enorme. Muita gratidão. Conceição Ribeiro, boa noite. Olá, afilhado. Porta-te bem. Teresa Neto. Hoje é segunda-feira. É véspera de carnaval. Amanhã não faço, está bem? Porque é carnaval. Ainda há a energia do carnaval. Rosário Santos, boa noite. E muita paz, muita compreensão, muita luz para ir para a família Rosário Santos. Alzira Santos, boa noite. Comigo está tudo mais ou menos. João Gabriela. Pronto, João Gabriel, se tens trabalhado, um abraço de luz. Graziela Calado. Boa noite, Graziela, um abraço de luz também. Olha que daquele assunto de ontem, escusa de estar preocupada, porque está tudo bem, porque depois eu fui ver. Está tudo bem mesmo, não precisa de estar preocupado. Elizabeth Menino, boa noite. Ainda não, José Almeida, já esteve melhor, então estragaste-la. Ai, não foste à praia, acho bem, Nélia. Boa noite, Santos Jorge. Cici Santos, beijinhos. Maria Henriques, um abraço de luz. A Maria Esther Picão está com a coluna dela porque levou um trombo e ainda não está melhor. Está bem, Anabela Menezes, assim sabemos que tu cumpres religiosamente. Bani Amaral, está tudo bem por aí? Estrofina Mor também? Rosário Santos, já disse. Boa noite. Um abraço de luz também para a Túlia, para a Ana Carvalho. Mas já vistes, Susana Duarte, o poder económico, o poder que tem. Olha que o Presidente da República, quando disse que podia-se vender livros, até a voz dele tremeu e ele parou um bocado. Portanto, ele percebeu bem que aquilo era politiquices. Helena Martins está em casa, o Daniel Trapá está em casa também. Rosário Santos também está em casa. Liliana Fonseca, boa noite, um abraço de luz. Fernanda Godinho, boa noite, um abraço de luz. Júlia Amália, boa noite, um abraço de luz.
Obrigado, Gabriela. Graziela. A Graziela diz que eu sou um amor. Vês? Ainda bem. Mário Henrique já mandou aqui algumas coisas, se eu precisar. Olá, boa noite. Acho bem que me tenhas que fazer uma visita. Tu e o Mário Henrique também já são horas que há muito tempo não vêm cá. Partilhem o Círculo Fraternidade, diz aqui o Círculo Fraternidade. Alcira Santos. Mónica Gomes, boa noite. Então, meninos, porquê que é essa cara tão cansada e tão triste? Morreu alguém? Olá, Deta. Está tudo bem por aí? Estás bem? Foste trabalhar hoje? Pois, mas não devias ter ido, Rita Muniz, porque é proibido. Olha que se fosse apanhada eras multada. Se fosse ontem eras. Olinda Lopes Oliveira, um abraço grande, luz, amiga. Ah, sim, Vânia Amaral. Mas temos que insistir. Então, Deta, está tudo bem por aí? Clara Fonseca, boa noite. Obrigada, Maria Souza. Olá, Jasmine Rosa. Um abraço de luz, muito grande. Diolinda Fabião. Lúcia João, boa noite. Um abraço de luz, muito grande. Ai, amanhã ficas em casa. Pois, amanhã é para ficar em casa. Amanhã faz quando é que é o carnaval. Mas andas bem? Estou a falar para ti, Zete. Estou mais ou menos. Porquê que perguntas, Maria Esther? Ainda bem que estão bem, Dete. A prenda do dia dos namorados era vocês serem multados. Olha que tem mesmo graça. Fernanda Godinho. Olha, o José Almeida arranjou aqui uns peixinhos e uns passarinhos. Até é giro, José Almeida. Então manda-me agora. Está aqui da água e do ar. Agora falta mandares um da terra e do fogo. Também estou indo. Obrigado, Maria Esther Picão. Obrigado. Ai, fizeste bem, Dete. Não andes pela rua quando não deves. Anda só quando deves e se for é sozinha. Sozinha com o Pedro. Mais ninguém. Pronto, desde que não se cruzassem com ninguém, está bem. Olha, que anda, o vírus que anda para aí é a variante inglesa. Hein? Essa é que vocês jovens não podem apanhar.
Beijinhos e abraços, Ana Antunes. Por aí, por todo lado. Então, depois não têm onde ir buscar o dinheiro, vão buscar as multas. Por isso é que é preciso ter cuidado, está bem? Estou a pensar em cada um de vocês. Deu-me para isto hoje. Ah, tá bem. Fizeste bem, Dete. António Luís, boa noite. Um abraço de luz. Durante, já pensei o suficiente. Olá, Paulo. Estás bem? A família está bem? Os teus filhotes estão bem? Os teus sogros, os teus pais, tua esposa, as tuas cunhadas, está tudo bem por aí? Gratidão também, Vânia Amarela. São Avelar, boa noite. Como é que estão as coisas, São Avelar? Estão sim, não ou talvez? Estás preocupada com o quê, Helena Martins? Eu já te expliquei. Se for aquilo que tu me falaste à tarde, escusas de estar preocupada. Que eu já estive a ver melhor. Vocês às vezes preocupam-se com o que não devem. Outras vezes dão atenção àquilo que não devem. E àquilo que devem. E se devem preocupar, não se preocupam. Nós somos todos um pouco assim. Boa noite, Andrei Almeida. Pronto. Ainda bem, São Avelar. Patrícia, Jordão, muito boa noite, um abraço de luz. Tudo bom? Ainda bem que está tudo bem, Paulo Mendes. Estava aqui a constatar umas coisas que estão desconcertaditas por aí, por alguns de vocês. E para constatar, eu fico assim no silêncio dos deuses. Para ver melhor, para estar mais perto do coração de cada um. E do coração do mundo, do meu coração também. Boa noite, Fátima. Um abraço de luz. O que nós precisamos fazer, todos nós, não é? De alguma forma. Precisamos estar mais perto de nós. Precisamos saber nos abraçar, saber gostar de nós. Nós temos que saber gostar de nós. E nós podemos ouvir todas as opiniões e devemos pedir opiniões e ouvi-las todas. Mas o ditado é muito sério. É muito certo. Todas as opiniões ouvirás, mas só a tua tomarás. Porque tu é que és responsável pela tua. As consequências são para ti, não são para mais ninguém. Às vezes esta coisa de nós querermos agradar aos outros, ou passarmos uma boa imagem só para agradarmos aos outros e não nos preocuparmos na profundidade de nós próprios,
traz-nos muitas desvantagens e às vezes traz-nos desvios do nosso próprio propósito de vida e do nosso caminho. Por isso nós devemos ter muito cuidado, devemos dar atenção ao que os outros dizem, devemos ouvi-los, mas devemos raciocinar, devemos utilizar a nossa emoção e devemos tomar a nossa posição por nós próprios. Sem mais delongas, sermos nós próprios. Não vivemos com um constante medo de que as pessoas reparem e digam mal ou digam bem, seja o que for. A opinião das pessoas é apenas informativa. E nós devemos ter informações de tudo. Então a opinião das pessoas são informações que nós recebemos. Não devemos ficar presos nas nossas atitudes por causa dessas opiniões. Devemos continuar a nossa vida. Levar tudo certinho para chegarmos a algum lado. Hoje há muitas energias diferentes. Energias que às vezes não são muito agradáveis, mas que nós temos que as receber no nosso seio para auxiliar então à transformação dessas próprias energias para que outras energias melhores possam nos cercar, nos envolver, possam nos transmitir a nós próprios a nossa própria paz. Precisamos muitas vezes de momentos de paz e precisamos muitas vezes de ficarmos sós para podermos conversar mais connosco. O nosso propósito de vida é esse mesmo, é a nossa descoberta, como nós agimos, como nós procedemos em relação aos obstáculos. Nós viemos cá um pouco para isso mesmo. Por isso não temos que temer dos obstáculos agora serem uns obstáculos diferentes e serem tantos e tão diversificados. Não devemos ter medo, não devemos ficar parados, devemos sempre movimentar, nem que seja mentalmente, para ultrapassarmos mesmo os nossos obstáculos e para chegarmos realmente ao lugar que pretendemos chegar, conseguirmos a posição que queremos ter na vida, mas não só por uma questão de agradar aos outros, porque nós gostamos, porque nós amamos, porque nós adoramos fazer. E nesse momento tudo se desenvolve, tudo se desenrola de tal forma que nós acabamos por sentir aquela paz e acabamos por sentir sempre que vale a pena. Vale a pena corrermos, vale a pena até chorarmos muitas vezes, vale a pena a tristeza e vale a pena a alegria. O caos e a confusão também valem a pena porque nos fazem movimentar, nos fazem pensar, refletir, nos fazem agir e nos fazem encontrar connosco próprios. Por isso vale a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Outro ditado popular bastante forte e que realmente é uma realidade no nosso dia-a-dia. Vale a pena muitas vezes estarmos fechados por breves momentos, por instantes. Vale a pena nós nos respeitarmos a nós e respeitarmos todos os que nos rodeiam. Vale a pena não ter preconceito, vale a pena não discutir, vale mesmo a pena sabermos ouvir. Nós, uma das dádivas mais sagradas que temos é essa, é o sabermos ouvir, sabermos acompanhar, sabermos nos silenciar para que os outros façam a sua própria reflexão, não estrovarmos ninguém no nosso caminho para que não sejamos nós próprios estrovados. Sabemos que partimos do princípio daquilo que semeamos, iremos colher. Se não colhemos hoje, colhemos amanhã. Se não for amanhã, é depois da manhã. Sempre no futuro presente haverá uma altura própria em que nós vamos colher o que semeamos. Por isso é que devemos estar sempre mais atentos. Não temos na época de cometer muitos erros, porque já cometemos muitos.
Embora seja a cometer erros que nós conseguimos nos equilibrar e nós conseguimos perceber exatamente que são esses erros que nos fizeram despertar para determinadas coisas que nós não conseguíamos enxergar, nós nem sequer conseguíamos pensar que poderiam acontecer e que acabaram por acontecer. A nossa vida são sempre acontecimentos atrás de acontecimentos. Muitas vezes os acontecimentos são desagradáveis, são incrivelmente desagradáveis e dolorosos, incrivelmente dolorosos. Cabe-nos a nós tirarmos a lição perfeita desse acontecimento. Quanto mais nos revoltarmos, mais puxamos a nós e atraímos à nossa atmosfera tudo o que é negativo, tudo o que é destrutivo. Quanto mais nós formos preguiçosos e não quisermos saber, deixem fazer, deixem passar, mais difícil se torna a nossa vida, porque mais difícil se torna nós conseguirmos os obstáculos. Evidentemente, nós podemos fazer muitas coisas para conseguirmos não só ultrapassar os obstáculos, como encontrar o propósito da nossa vida. Muitas pessoas que vivem na Terra, já com a minha idade, não é? E um pouco mais velhas até um pouco mais novas, ainda não descobriram o seu propósito de vida. Ainda não descobriram que, além de serem pais, mães, avós, tios e irmãos, que têm outros propósitos, que não é o simples trabalho que estão a ter. O trabalho é a angariação para o seu sustento e para o sustento da sua família. Mas depois existem outros propósitos que são maravilhosos e que nós às vezes chegamos ao fim da vida e não os vivenciamos. Ao não os vivenciarmos, nós não conseguimos ser felizes. Não conseguimos ter momentos de felicidade. É verdade que a felicidade, muitas vezes, dos outros, daqueles que mais amamos e daqueles a que mais estamos ligados, a sua felicidade também nos é transmitida e nós ficamos muito felizes por eles. Mas também não deixa de ser menos verdade que nós muitas vezes não encontramos a felicidade. Não encontramos o momento exato para sermos felizes. Às vezes criamos expectativas das mais diversas formas para alcançarmos esse resultado que é a felicidade. Mas a verdade é que muitas coisas acabam, pois, por não funcionarem. Não funcionarem porque nós não olhamos primeiro para o nosso interior, não percebemos sequer o nosso valor. Todos nós somos pessoas de valor e todos nós somos pessoas de bem. Mas, infelizmente, existem também muitas pessoas, e nós às vezes também somos assim, pessoas de mal. Essa luta entre o bem e o mal, nós temos que levar com naturalidade. Não a podemos levar como desafiante, eu quero ganhar, por exemplo. Como uma competição. Não, eu é que vou ganhar, eu vou chegar lá. Não, temos que levar com perseverança, com compreensão, sabendo se meter no lugar do outro, sabendo meter no lugar de nós próprios. Nós temos que ter sempre em atenção que quando entramos numa competição, a nossa energia desgasta-se e nós precisamos dela para os momentos mais críticos da nossa vida. Para os momentos, por exemplo, em que estamos apáticos, nós precisamos da nossa energia. Para naqueles momentos em que estamos mais dispersos, nós precisamos da nossa energia. Naqueles momentos em que nós nos encontramos completamente perdidos e não sabemos que estrada a seguir, nós precisamos da nossa energia. Por isso, há que aproveitar, usar a nossa energia, que às vezes está frágil até pelas circunstâncias do momento. Há que aproveitar a nossa energia para nos reequilibrarmos e nos consertarmos. Não vale a pena andarmos na vida a procurar o facilitismo, a facilidade, porque nós já temos como experiência e como exemplo dado por todos os outros que o facilitismo conduz-nos ao desequilíbrio e conduz-nos a uma certa angústia, solidão e tristeza. E nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos
ser pessoas sólidas na forma como nos expressamos, na forma como agimos, na forma como nos apresentamos perante os nossos amigos e a nossa sociedade. Não vamos dizer coisas para agradar a ninguém. A pior coisa que fazemos na nossa vida é dizer alguma coisa para agradar. Nós temos que nos agradar a nós próprios. Por isso vamos dizer coisas para nos agradar. Vamos nos incentivar ao crescimento e ao amadurecimento. Vamos ser fortes e saudáveis. A doença está sempre espalhada por qualquer lugar. Em qualquer parte nós a podemos apanhar. Podemos ser vítima da própria doença. Até pelas nossas atitudes mais incoerentes, nós podemos ser vítima da doença. Pelos nossos descuidos. Porque pensamos que somos sempre fortes e imortais e intocáveis. E nós somos de uma fragilidade como as plantas o têm, como as árvores o têm. As árvores têm uma força enorme, mas quando vem o fogo elas são de uma fragilidade, para já porque não podem fugir. E depois o sofrimento que lhes é provocado pelo fogo. Às vezes admira-me como é que as pessoas defendem tanto, embora eu também defenda, os animais e esquecem-se de defender os vegetais. Até porque há provas científicas. Os animais são uns copiadores. A natureza não, é uma construtora. Uma árvore, só uma árvore que seja, repare, ela tem que se regenerar. E ela consegue. Ela emite vibrações. Ela consome o dióxido de carbono e dá-nos o oxigênio. E engraçada a inteligência da árvore que o faz durante a noite. Durante a noite consome o oxigênio, que é quando nós precisamos menos dele, porque estamos todos a dormir. Durante o dia, como precisamos muito do oxigênio, elas lembram-se de então consumir o dióxido de carbono. Como as árvores são tão belas que se preocupam com o nosso bem-estar, como a natureza é tão bela, desde o mar, que deveria estar límpido e que deveria ser sagrado, até ao ribeiro e ao rio. E como muitas pessoas mesmo, muitas pessoas não respeitam esses espaços da natureza. Esses espaços da natureza nos podem curar das nossas maleitas. E nós esquecemos completamente disso. Não nos ligamos à Mãe Natureza. Não é por acaso que lhe chamam a Mãe Natureza, porque ela é a Mãe. Ela é a mãe de todos os seres vivos, porque sem ela os seres vivos não conseguem viver. Então, e a água? A água, que é o alimento essencial à nossa vida. Como nós estragamos tanto a própria água. Não é o facto de estragarmos no sentido de já não quero esta garrafa de água e deito-a fora, porque ela vai na mesma para a terra. É o facto de pormos plásticos, de pormos as fossas, pormos tudo a despejar para o mar e para os rios e para os ribeiros. Esse facto fere a Mãe Natureza. Esse facto vai provocar mais tarde doenças em nós. Depois aquelas pessoas que fazem são tão egoístas, tão cínicas mesmo, que não pensam nos outros. Aí é que se vê. Nós conseguimos ver um bom empresário quando ele pensa naqueles que vão consumir o seu produto e naqueles que estão fabricando o seu produto. É engraçado. Eles têm que ter essa noção. Não é como alguém que se lembra numa pandemia em que todas as livrarias estão fechadas e então pode-se vender livros nas grandes coisas. Pronto, já não sei dizer, agora não estou a ver bem, nos grandes, não é centros comerciais, nas grandes superfícies, vamos lá. Nós sabemos, porém, que isto é uma politiquice que existe entre o poder económico e o poder político. É interessante como o poder político cede tão rapidamente a estas politiquices e não cede no campo da saúde. Não cede no campo dos prestadores de saúde. Não investe na saúde. Não investe nas escolas. Porque não investe nas escolas. Há edifícios já com 20 anos que precisavam de ser renovados, não são renovados. Nós assistimos a este inverno a pessoas levarem para as escolas cobertores, coisas para terem elas.
Essas pessoas teriam feito melhor se virassem as costas e disseram, não, nós não vamos a aula nenhuma, nem queremos saber nada, enquanto isto não tiver arranjado. É assim que nós mostramos a nossa indignação. Mas depois somos prejudicados. Somos, temporariamente somos. Mas passado 1 ano ou 2 anos, 1 ano principalmente, as pessoas, quando se apercebessem, quando os grandes empresários se apercebessem, quando as grandes pessoas do capital se apercebessem que são sem a mão de obra, claro, eles vão buscar aos países asiáticos e pobres, principalmente, e até as crianças têm que trabalhar. Há calças que vocês vestem e custam 80 euros e 100 euros, que foram feitas por petis e que eles se sacrificaram, foram feitos por homem a passar fome, e que até a areia com que usam para realmente fabricar determinados tipos de calças, eles agora estão com problemas respiratórios, se apanham o Covid e eles morrem. Portanto, essas pessoas que vendem o produto em si e que prestam um serviço nunca pensam nas pessoas antes e nas pessoas depois que vão comprar. Que importa nós irmos a uma grande superfície comprar se hoje está provado que essa grande superfície não é de modo nenhum vantajosa para nós. É vantajosa para eles. Porquê? Porque os preços elevam-se. Porque nós acabamos por pagar numa grande superfície a mesma coisa que pagamos numa loja mais grandinha, na esquina. E assim não precisamos ser abafados por aqueles vapores horrorosos que existem nas grandes superfícies. Mas quem é culpado no nosso país é o governo, são os presidentes da Câmara, são todos aqueles que só veem números à frente e não veem o seu povo que estão a representar. Isto tem consequências espirituais muito gravosas. É por isso que alguns sítios são mais afetados até do que outros sítios por coisas às vezes simples, mas que acabam por ser complicadas. Isto é falta de pensarmos. Às vezes, ao ver aqueles homens e aquelas mulheres na televisão, naquelas discussões que eles têm, até são sérias, intelectuais e são justas. Percebe-se muitas vezes que muitas vezes eles não têm consciência daquilo que estão a falar, daquilo que estão a defender, daquilo que estão até a criticar e a julgar, e daquilo que estão a dizer. Isso é horrível quando nós percebemos que estamos a assistir, e até que são pessoas intelectualmente que deveriam ter, e com uma certa maturidade, que deveriam ter muito conhecimento. Acabamos por ver que o conhecimento deles é focalizado em determinada coisa, é muito limitativo. Nosso conhecimento deve ser o mais abrangente possível, quer como trabalhadores, quer como seres humanos. O nosso conhecimento tem que ser o mais abrangente possível, o quanto nós pudermos abranger. Não podemos estar focalizados ali, porque é aí que se arranja aqueles grupos, pois são os grupos negacionistas, são os grupos positivistas, são os grupos concordam e discordam, mas nem sabem porque é que estão a concordar e nem estão a discordar. Esta mentalidade tem que começar a mudar pelo indivíduo, não é pelo coletivo. Então, se os estudantes, cada um na altura, tivesse dito, não senhora, não temos condições de ir às aulas, não vamos às aulas, acabou-se. Se nós temos passado muitas vezes sem médicos para nos atender nas nossas aflições, nós com o tempo vamos descobrindo que não vamos precisando de ninguém. Então nós devemos deixar por um tempo, também fazer um confinamento. Por exemplo, deixarmos por um tempo de ir às grandes superfícies e ir às mais pequenicas. De gastarmos menos luz, menos gás, pouparmos ao máximo, calhando só acender as luzes à noite, fazer as coisas à noite, qualquer coisa, fazemos qualquer coisa. Não precisarmos comprar tanta roupa, só assim uma roupita para a gente usar. Nós deveríamos ter essa coragem, porque se tivéssemos, e nem aquelas marcas nós não ligarmos nada a irmos pois que tornar-se caro ir à feira, mas irmos à feira assim por um tempo, mesmo aqueles que gostam mais, porque isso não vos leva a nada, porquê? Não vos leva a nada porque quando vocês ficarem doentes, nada disso vos vai ajudar. Quando vocês ficarem doentes, o que vos vai ajudar são aqueles que vos assistem, se têm
uma boa moralidade, se têm bons princípios, se não estão a fazer aquilo por obrigação, estão a fazer aquilo por amor, por compaixão, pensando que um dia eles também podem estar lá e estão a tratar como gostariam de ser tratados. Estão a dar um exemplo de grande amizade, de grande compreensão, de partilha enorme. E nós muitas vezes não entendemos. As coisas, às vezes, que não se vêem, são as mais importantes, porque aquelas que se vêem depressa se destroem e depressa caem. Caem simplesmente por todos os lugares. Então a minha reflexão de hoje é essa mesmo. Nós temos de viver a vida, mas que saibamos viver com alguma dignidade e com algum equilíbrio, que saibamos viver com algum conhecimento, que saibamos ser abrangentes em tudo e que saibamos, sobretudo, encontrar o nosso propósito de vida. Nós temos sempre mais do que um propósito. Alguns já encontramos, outros já passamos por eles e não lhes demos a devida atenção. Nunca é tarde demais para se amar e nunca é tarde demais para nós recomeçarmos a nossa vida de novo. Por isso, cada um de nós pode fazer uma estrutura da diferença. E quando vimos coisas como esta, como estas coisas que acabei de falar, nós devemos mostrar a nossa indignação. E devemos dizer não. Devemos dizer, não estou para isso. E começarmos. Nós só vivemos com o fruto do nosso trabalho. Nada que nos possam dar, além do fruto do nosso trabalho, vai valer a pena porque vai descambar sempre ou nos vão levar para o dobro. Quando o governo institui que se dê qualquer coisa, vai buscar ao outro lado, em dobro. Isso é o que os governos todos têm feito, sejam eles de cor política for, não me interessa nada, absolutamente nada. Porque nós não lhes devemos dar importância, porque eles não têm importância nenhuma. Eles importam-se consigo próprios, eles importam-se com os seus amigos, eles importam-se com aqueles que têm poder económico, com aqueles que têm status sociais. Eles não se importam com aquele que se levanta às 4 da manhã para ir trabalhar às 8 da manhã, porque o caminho são quase 3 horas, ou porque vão no seu carro ou nos transportes públicos. Então nas grandes cidades é um horror. É por isso que as grandes cidades estão a ser barridas por esta pandemia, porque é um grande horror. As pessoas têm que andar tão juntas que acabam por pegar tudo a todos. Muitos não sabem, não têm consciência. E também há um grande horror, porque depois os hospitais dessas grandes cidades não estão preparadas para assim uma enchente. Não estão preparadas para que haja um grande acidente na autoestrada que comece no Porto e acabe em Lisboa o acidente. E têm que salvar aquela gente toda. Não estão preparadas porque eles pensam que isso nunca sucede. Mas como estão tão enganados, tudo o que nós pensamos que não sucede, rapidamente sucede. Quem é que diria, há uns poucos de anos atrás, principalmente, quem é que diria que nós íamos passar por esta guerra biológica? Alguns nos disseram, alguns nos chamaram a atenção, até a própria espiritualidade chamou um pouco a atenção para com aqueles que estão ligados a eles, mas ninguém ouviu. E continuaram naquela do económico. Claro, nos faz muita falta um ordenado, nos faz muita falta termos o dinheiro para comprarmos o essencial, mas faz-nos muito mais falta a nossa saúde, o nós estarmos desesperadamente cansados, o nós estarmos a sentir-nos nos nossos dias cada vez a perderem-se mais na escuridão do tempo e do espaço, o nós estarmos já desesperançados, a nossa fé ser vacilada, a nossa esperança ser calcada e a nossa vida ser infernada. Nós estamos cansados, fartos, por isso nós temos que ter outra atitude. E a atitude melhor a ter é essa, é o encontro connosco próprios, o não nos preocuparmos muito, preocuparmos se realmente estamos a viver, se aqueles que estão ao nosso redor estão bem ou não, preocuparmos com aquilo que pensamos, com aquilo que idealizamos, se é possível ou se não é possível. Se não é possível mudarmos o próprio rumo, logo de imediato, não estar naquele sofrimento e naquela amargura que muitas vezes transtorna
os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que se cruzam no nosso caminho. Sejamos dignos de ser humanos e sejamos dignos de estarmos na Terra e sejamos dignos de sabermos respeitar a própria natureza, o ar que respiramos, a água que bebemos, os mares, os rios, os ribeiros, respeitarmos a própria natureza onde ela está localizada, porque ela está localizada em sítios estratégicos. É por isso que não deveríamos abater, muitas vezes, a própria natureza e nem deveríamos machucá-la. Mas isso ninguém repara, ninguém dá importância. Quanto é a importância o bem que a natureza nos dá, a própria terra. Como é que eu quero que a terra dê fruto se eu estou a contaminá-la com tudo o que é possível para ela ficar envenenada? A terra é como o nosso corpo. Quando nós não temos cuidado com aquilo que comemos e que nos alimentamos, envenenamos o nosso corpo e há a destruição. Por isso, há que haver aqui um respeito à mãe natureza e dar-se mais importância à mãe natureza do que aquilo que se tem dado. Não é destruir-se com os fogos, não é despejar coisas pelos rios, ribeiros e pelos mares. Não. É ter consciência e, sobretudo, mostrar sempre grande respeito e ir à natureza e abraçar a natureza, agradecer à própria natureza e à própria natureza. E usufruirmos da paz, da cura, do equilíbrio e da resposta às vezes à nossa angústia que a própria natureza nos emana. Essa é a minha reflexão de hoje. Passamos à oração. Saudamos-te, ó natureza. Mostramos a nossa gratidão na nossa mente e no nosso coração por vós, natureza. Vós sois a nossa mãe. Vós sois a nossa força e a nossa coragem. Vós sois o exemplo de reconstrução, de recomeço. Vós sois tudo para nós. Sem vós, nós deixamos de existir neste planeta. Sem o ar, sem a água, sem a alimentação, nós não poderemos viver. Por mais que nós queiramos vos transformar, vós sois uma força enorme, porque vós mais depressa vos reconstruís, rejuvenesceis e vos consertais do que os nossos próprios corpos quando estão doentes. Vós mais depressa conseguis transformar todo o ambiente do que nós conseguimos transformar o nosso próprio ambiente humano. E é por isso que hoje lançamos para ti, ó natureza, ó diversos reinos da natureza, a nossa profunda admiração e a nossa profunda gratidão. Vós sois sempre um cântico, uma oração permanente que se eleva deste espaço térreo até ao infinito e éter de toda a espiritualidade. O vosso cântico é sempre um cântico grave e profundo, um cântico que transmite a maior adoração e a maior contemplação do próprio universo. Vós, muitas vezes, chegais a amar o próprio Deus criado e recriado melhor e com mais intensidade do que muitos de nós. Vós sois a mãe natureza, a protetora, a amiga, a conselheira, a que nos dá os maiores exemplos de coordenação, de reequilíbrio, de rejuvenescimento.
Vós sois aquela que nos dais o melhor para a nossa alimentação, para a vibração, para a nossa própria vibração. Tanto que vós, Mãe Natureza, tendes vários estados de natureza. Em que estados esses que alguns de nós não podemos tocar? Nenhum homem vai tocar, nenhum homem vai chegar a esses estados que é a natureza mais pura e que alguns lhe chamam a natureza mais selvagem, mas é a mais pura de todas as naturezas. E é hoje, e neste dia, e nesta hora, e neste momento, visualizando esses locais mais puros, mais virginais, que nós apelamos a vós, que vós sois energia, que lançais sobre nós, não o desconcerto, mas o concerto, não a incompreensão como nós lançamos sobre vós, mas a compreensão. Não o ódio muitas vezes, a raiva e o rancor, mas o amor. Vós sabei-vos pôr no nosso lugar. Nós temos muita dificuldade de nos pôr no vosso lugar. Vós sois a Mãe Natureza, vós sois o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano. Vós sois tudo da cadeia alimentar e da transformação e das reencarnações atrás umas das outras. Vós, através de toda a floresta, através da floresta mais recondita e mais escondida dos olhos humanos, os cânticos de louvor e a energia são algo que é tão maravilhoso que os nossos olhos jamais se atreveriam a compreender, a dar a imagem à mente para compreendermos e para nós sabermos orar dessa forma aos altos céus, aos altos lugares e à alta humanidade que tanto sofrer vos faz. Nós deixamos correr as águas selvagicamente, não as somos capazes de coordenar para que elas tenham os ingredientes necessários até para que os peixes se possam alimentar. Sabemos que na cadeia dos peixes existem muitos que se alimentam de si próprios, existem outros que se transformam no masculino, no feminino, e existem outros que são fortes e muito violentos, outros que são amorosos. Tudo existe nesse mar d'água, quase que infinito, só é finito porque está na terra. A gratidão do oxigênio emanado por vós, a todas as horas, em todos os momentos, em todos os lugares. A gratidão de todo o fervor que vós emanais para o espaço e que passa por nós de qualquer forma, só que nós ainda não temos aquela capacidade de sentirmos, bem gostaríamos de sentir. Vós sois a força, a coragem, a determinação, a mudança. Muitos são aqueles que defendem os vossos preceitos, mas confundem essa defesa com a prática. Todos têm a responsabilidade, todos nós, e por isso perdoa a nossa incoerência. Perdoa-nos de uma forma sincera. Perdoa-nos a nossa estática, a nossa forma de não começarmos nós a fazer alguma coisa. Perdoa-nos porque muitas vezes não te admiramos. Perdoa-nos porque muitas vezes te usamos mal. E perdoa-nos porque muitas vezes te queimamos e dilaceramos
o teu ser sagrado, que és tu, ó natureza mãe, ó mãe natureza, a nossa maior e mais profunda gratidão. Se o concerto depender de vós, da própria humanidade, eu tenho a certeza que vós próprios fareis esse concerto. Por isso, mais uma vez, a nossa sincera e profunda gratidão. Prontos. Chega. Pronto, e dou por encerrado, dou por terminado, não é encerrado, não se encerra nada, nem ninguém. Dou por terminado esta jornada de oração, foi a do centésimo 36ª jornada de oração. Para vós, umas santas boas noites, só volto quarta-feira. Amanhã não volto porque a energia já não está assim tão boa. E amanhã vou ficar comigo próprio, porque a energia não está muito boa, então amanhã não vou fazer nada. Vou fazer um encontro comigo próprio. Então, desejo a todos umas boas noites, que durmam. Muitos de vocês não andam a dormir como deve de ser. Durmam, se faz favor, durmam, mas durmam mesmo. Descansem, tranquilizem-se, acreditem em vós, sobretudo acreditem em vós. Sintam a paz, sintam a paz da noite, que é muito importante. Façam uma vibração com a vossa música preferida. Deixem a vossa mente vaguear com coisas positivas, criativas, proativas. Façam isso. Eu vos deixo com o meu decreto. Seja-vos concedido aquilo que vos for merecido. Seja-vos concedido o que vos for merecido. Seja-vos concedido o que vos for merecido. Bem-aja a todos e que o descanso do nosso corpo se faça a renovação e a proteção dos nossos corpos, porque sem eles não podemos estar na Terra. Essa é a grande verdade. Bem-aja a todos e a minha maior gratidão. Seja-vos concedido o que vos for devido, seja-vos concedido o que vos for devido, seja-vos concedido o que vos for devido. A minha gratidão também por estarem comigo nas jornadas de oração. O meu amor, a minha gratidão para vós e um abraço fraterno, muito especial para cada um de vós que me esteve a acompanhar nesta jornada de oração. Bem-aja a todos.